Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre o cultivo de plantas de uma forma mais simples para que todo mundo compreenda, tá? Esse sistema de cultivo de plantas em vaso, tá? E também para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a Casa de Apoio Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E também ajude o nosso canal. Dê o seu like, clique no joinha, tá? Compartilhe esse vídeo e também inscreva-se, isso ajuda muito o nosso canal. Esse canal está completando um ano de vida, tá? E nós só temos a agradecer a todos vocês que estão assistindo o nosso canal, né? E com isso a gente vai realizar o sorteio, tá? De mais um livro, tá certo? O livro agora vai ser esse, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas. Eu vou deixar no final do vídeo o que você vai ter que fazer para concorrer a esse livrinho aqui com meu autógrafo e tudo, tá certo? Então fique até o final e depois participe desse sorteio. Hoje o vídeo é sobre os adubos. Adubo organomineral. Posso utilizar esses adubos nas minhas plantas em vaso? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Essa pergunta foi encaminhada pelo Marcos, achei muito interessante, tá certo? E vamos comentar aqui nesse vídeo alguns aspectos sobre esse adubo e depois a gente vai comentar se vale ou não a pena utilizar esses tipos de adubos para plantas em vaso. O adubo organomineral, ela tecnicamente é uma mistura de material orgânico com adubo mineral, tá certo? Já respondendo a pergunta do Marcos, né? Não é tão simples você fazer essa mistura, tá certo? A gente vai comentar aqui, ok? O processamento é complicado, né? Se você tem o interesse de você fazer simplesmente uma mistura e revender, tá? Você precisa seguir uma série de normas do Ministério da Agricultura, tá? E algumas não são bem simples, tá certo? Então, eu acredito que se for para uso próprio, você até pode fazer alguma coisa parecida, mas a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Fique até o final do vídeo, que a gente vai explicar melhor o que seja, né, esses componentes desses adubos, tá? Para não entender, para que você não tenha uma mal interpretação, tá, do que seja efetivamente o adubo organomineral. Tá? Esse adubo organomineral, ela surgiu na década de 80, né? O termo, né, o organomineral, e algumas empresas começaram a confeccionar esses tipos de adubos. Naquela época só tinha os chamados adubos organomineral na forma de farelos, tá certo? Mas infelizmente muitos produtores acabaram não utilizando esse tipo de adubo, né? Mas por desconhecimento, o grande número de pesquisas com relação a organominerais, esse tipo de adubos, começou na década de 2000, né? Mais recentemente, né? Agora nós estamos vendo várias pesquisas com relação a esse tipo de adubo, tá certo? Mas principalmente no campo, né? Na produção em campo. Em vaso, eu não tenho visto nenhum tipo de publicações ainda. A gente vai comentar sobre
esse tema adubo organo-mineral em vasos. Hoje eu conheço vários produtores, né, que utilizam esse tipo de adubo, tá certo? Desde produtores de hortaliças, fruteiras, tá certo? Pessoal que trabalha com café, ok? E até grãos, ok? E utilizam em grande escala. Não é somente o adubo organo-mineral. Eles utilizam, a grande maioria utilizam também os adubos minerais, como complemento ou suplemento. O material, né, desse produto conhecido como adubo organo-mineral. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos. São várias as vantagens, tá certo? Que esse produto, né, acrescenta no solo, tá certo? Eu vou citar aqui alguns, senão a gente vai ficar falando até amanhã, né? Alguns dos pontos positivos, né, desse adubo, né? Então, primeiro é que, como ela tem um complexo de matéria orgânica, tá certo? No seu material, no seu produto, né? Ela tem a capacidade, por exemplo, de diminuir a perda, por exemplo, de alguns nutrientes, né? Que são voláteis, né? O caso do nitrogênio. Também elas diminuem a perca, né, de alguns nutrientes por excesso de rega ou chuva, né, que é o caso do potássio. São vários os pontos positivos obtidos por esse material, que é muito interessante. Professor, mas e no caso das plantas em vaso, né? Plantas nas sacolas, nos bags, nos slabs, qual é a vantagem do adubo organo-mineral nesse tipo de cultivo? Pois é aí que entra o Planta em Pote, o nosso canal, tá certo? O nosso canal, ela é mais dedicado ao cultivo de plantas em vaso, em containers, tá certo? Num ambiente que não vá ao solo, né? Num ambiente que não é o solo, tá certo? Então, é um sistema um pouco diferente da tradicional do campo, ok? Então, eu já começo aqui falando que não existem praticamente pesquisas com relação a isso, tá certo? Eu conheço um ou outro pesquisadores que fazem alguns trabalhos, tá certo? Mas ainda não tem publicado muita coisa com relação a esses tipos de adubo organo-mineral. Lembrar, né, que no caso do substrato mais tradicional que nós utilizamos, né, que todo mundo utiliza, é substrato à base de matéria orgânica, né? Então, a mais conhecida é a turfa, né, de esfagno, turfas, né, casca de pinos, casca de arroz, tá certo? Fibra de coco. Bom, tudo isso que eu já comentei item por item nesse canal. Se vocês não assistiram esses vídeos, eu vou deixar aqui no izinho, é só clicar, existe um playlist de substrato que eu comento uma a uma, né? As qualidades, o ponto positivo, o ponto negativo de cada uma delas. Se você puder assistir, seria bem interessante. E nesse ponto, quando você tem quantidade grande de matéria orgânica no vaso, tá certo? Ela é muito diferente do solo. Aliás, ela é o contrário do solo. Muitas vezes nós temos elementos minerais muito menor do que a matéria orgânica, o que é bem diferente do solo, tá certo? Então, talvez o aspecto organo, tá certo? Ela talvez não seja tão eficiente como no solo, ok? E no caso, a segunda parte, tá, desse adubo, que é o mineral, a gente não pode esquecer que é o adubo, tá, tradicional NPK, normalmente, ok? Ou seja, são adubos cristais, químicos cristalinos, tá, de alto poder salinizante, ok? Aí que está o porém. Será que realmente vai dar um resultado satisfatório? Ok? Eu praticamente não testei ainda esse adubo organo-mineral. Infelizmente a gente precisa fazer os testes primeiros
para depois passar algumas informações para vocês, tá certo? Eu não fiz ainda, irei fazer na medida que eu tiver esses materiais. Ficar devendo aqui resultados com relação a esse material no cultivo de vaso. Mas eu já tenho que tomar cuidado, principalmente com a parte da salinização desses elementos no vaso. Não é porque ela é organomineral, ela não saliniza. Ela saliniza sim. Então a gente precisa ver o índice de salinidade que ela pode causar vaso, plantas, tá certo? Para a gente poder aqui colocar algum resultado satisfatório, tá certo? A pergunta muito interessante, obrigado Marcos, né? É bem interessante porque é um material que está, na verdade, digamos assim, entrando em moda de novo, né? Justamente por ser um material alternativo, ok? Bem interessante por sinal, porque esse material ela diminui a necessidade de importação de adubos minerais, né, adubos químicos, e agrega serviços e trabalhos aqui para o nosso país. Então é bem interessante, né? Eu gosto desses materiais também alternativos. Agora precisamos fazer essa pesquisa antes para passar essas informações para vocês, tá certo? Eu não costumo passar informações que eu não conheço para ninguém, tá certo? E vocês que tiveram dúvidas e perguntas, encaminhem as suas perguntas para o nosso canal. Isso ajuda bastante o nosso trabalho e ajuda todos aqui, tá certo? Pois é, pessoal, muita gente me solicitou. Eu vou estar sorteando então esse livro aqui, tá certo? Cultivo de plantas suculentas. Acredito que seja ainda o único, né, livro técnico sobre cultivo de plantas, mas está escrito numa forma bem simples, todo mundo vai compreender, tá certo? Então, vocês vão ter que se inscrever nesse canal aqui, não adianta responder a pergunta que eu vou deixar aqui agora, tá certo? E você precisa deixar aqui respondido no canal se você tem planta suculenta, qual é a planta suculenta que você tem, tá certo? Se vocês puderem responder essa pergunta, tá certo? Inscrever aqui no canal, você pode ser sorteado com esse livro aqui, tá certo? Esse livro aqui praticamente já está se esgotando, tá certo? Então eu estou fazendo esse sorteio, mas quem quiser adquirir esse livro eu vou deixar aqui no descritivo, tá certo? Vocês podem entrar em contato e adquirir o livro, tá certo? O livro será sorteado no dia 30 de junho, tá certo? Então até o dia 30 de junho você pode se inscrever, depois a gente vai divulgar, tá certo? Possivelmente no dia 1º de julho, tá certo? Boa sorte! Como em todos os vídeos, nós dedicamos o vídeo, né, para uma entidade, tá certo? E desta vez nós estamos dedicando para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Qualquer alimento não perecível, roupas usadas, tá certo? E qualquer outro donativo ajuda essa entidade. Ajude você também. E também ajude o nosso canal, tá certo? Compartilhe esses vídeos, né? Que são, na verdade, informações importantes e interessantes para quem gosta de planta, quem cultiva plantas ornamentais ou simplesmente de jardim, tá certo? Se vocês puderem compartilhar, ajuda bastante. Clique também no inscrever, no joinha, tá certo? E no sininho, tá certo? Com isso você vai receber informações, tá certo? Quando o canal tiver novos vídeos, tá certo? Conto com você, muito obrigado, te aguardo no próximo vídeo.